É isso, galera. Mauricião em casa novamente. E ao meu lado, a grande Daniela Vasconcelos, a Dani Tatu. Mãos de fada. Meu, eu não vou ficar mensurando as qualidades dessa mulher não, porque Para com senão isso, a gente vai ficar aqui o programa inteiro só falando nisso. Cara, eu tenho que te agradecer, Dani. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você por ter me convidado, que isso. É uma coisa que eu sempre falo, a viagem que essa galera faz pra vir aqui, cara, eu só tenho que agradecer pela moral mesmo. Não, com essa recepção aqui, gente, tá pago, viu? É no mínimo, né? Vocês, Não, muito fazem show, um muito rolê pra show. chegar aqui e te agradeço. E vamos falar de Daniela Vasconcelos, a Dani Tatu, a p*** da Austrália aqui, no bom sentido da palavra, você me perdoe. Tem que falar. Tô sabendo que é verdade mesmo. A bicha é zica aqui, cara, ela desenrola um monte de coisa, a mina é 10, e a gente vai bater esse papo. Ela vai contar a história dela, que é fantástica aí, pra quem tem interesse em visto, pra saber o que ela faz aqui. Cara, é história pra c***. Então, Dani, quanto tempo de Austrália? Bora pra resenha, 7 anos e meio de Austrália já. 7 anos e meio. E aí, você veio pra cá por qual motivo? Qual foi? Ah, vou pra Austrália, pô. Cara, minha história com a Austrália é muito louca, né? Na verdade, eu nunca escolhi a Austrália. Eu sempre falo que a Austrália me escolheu. Porque eu nem sabia que aqui existia, que esse canto do planeta Terra. Eu não estava nem ligada nesse cantinho aqui. Então eu já viajava há muito tempo a trabalho para a Europa, Estados Unidos, tatuando, né? Mas aí uma amiga minha de infância, que eu conheço, ela é como se fosse minha irmã mais nova. Ela estudava com meu irmão, na época de colégio, estava morando aqui. E aí um belo dia ela me falou, Dani, vem me visitar. Aí eu falei, mas eu só vou para aí se eu tiver algum convite para poder trabalhar, né? Sim, senão não chegar... tem como. Eu tinha minha própria tattoo shop no Brasil. Enfim, largar tudo e viagem não dá. Pra gente que é autônomo, sabe como que é difícil. Então, ela falou, não, deixa comigo, o que tu precisa? E aí, enfim, mandei portfólio, mandei as coisas e ela entrou em contato. E aí o pessoal dessa tattoo shop falou assim, não, pode falar pra ela vir, que tá tudo certo. Então aí eu vim já sabendo que eu já ia ter um espaço para poder trabalhar. E aí eu vim para passar um mês. E aí nesse um mês, quando eu tava aqui há 15 dias, isso é uma história muito louca, eu tava dentro do ônibus indo pro Sky Tower, que é o ponto mais alto da cidade, né? Onde a gente vê todo o visual de Sydney. E eu tava com uma amiga minha dentro do ônibus e aí eu tava de óculos escuro e eu li o e-mail e falei assim, sempre tem que levar uma pedrada na cabeça. Aí a reação dela foi essa, ri. Só que eu tava chorando. Ela falou, você tá aí, quando ela viu a lágrima escorrendo, ela falou, você tem que ser engraçada até na desgraça, o que aconteceu? aí eu peguei e falei, calma que eu já te explico. Dei aquela engolida seca. E aí quando a gente subiu, aí eu falei pra ela, falei assim, não, o que aconteceu é que eu acabei de receber um e-mail da imobiliária que eu alugo a minha tattoo shop há 8 anos, falando que eu tenho 30 dias pra me mudar, que o dono vendeu o espaço. Caraca, E aí, nesse momento que eu estava lá em cima, eu sentei, dei aquela choradinha básica, né, de uns 5 minutinhos, limpei, ela falou, e agora? Eu falei, e agora? Isso é um sinal de Deus. Pode Isso é um crer. sinal, porque se eu tenho que mudar, eu vou mudar tudo, eu vou vir pra cá, eu vou morar aqui. Aí ela falou assim, tu tá louca? Aí eu falei assim, obrigado, mas ó, se eu não ouvisse essa palavra hoje, alguém me chamando de louca, eu ia ficar chateada. Beleza. Eu ia ficar chateada, não era eu. Legal o negócio. E aí eu falei assim, então, ela falou assim, não, você tem tudo lá, você é uma referência no país, né, como tatuagem e tal. Eu falei, por isso mesmo, não tem mais pra onde crescer, né? Então eu acho que chegou na hora que Deus tá me apontando pra eu aprender coisas novas, inclusive porque o inglês eu não tinha, né? O meu inglês era muito básico, era aquele hi, how are you e acabou. Já tá beleza. E aí eu tomei essa decisão nesse minuto, só que eu tinha mais 15 dias aqui. Então eu esperei os 15 dias, voltei, fechei a minha loja em 15 dias e já apliquei o visto para vir para cá como estudante e ficar aqui por uns 3 meses a princípio, estudar o inglês. E a ideia inicial seria daqui ir para o mundo. Sim. Que é o que eu sempre gostei de fazer, viajar, enfim. Só que a vida vai acontecendo e a Austrália realmente me escolheu, né? E acabou que fiz toda essa história que a gente vai falar adiante. E tô aqui até hoje, 7 anos e meio se passaram. E aí, no Brasil você era tatuadora, mas você tinha mais profissões lá, né? Porque, cara, profissão que não falta, velho. Quantas? Tipo isso. Na verdade, ao total, hoje em dia, são 14 profissões. Ui. Somente. Né? Mas logo mais terão outras, com certeza. Enquanto estiver viva, tamo aí. E no Brasil você tatuava e fazia mais algo? Porque assim, com esse tanto de profissão... Então, cara, olha que engraçado. É muito louco. É muito louco mesmo. Então, no Brasil, eu sempre fui tatuadora, né? Eu trabalho com isso, na verdade, desde os 13 anos de idade, quando eu comecei. Eu já tinha minha própria tattoo shop com 18.
já era dona da minha própria tattoo shop. Aí depois mudei, enfim, trabalhei em outras tattoo shops, mudei de estado e depois acabei abrindo novamente. Mas eu estudei Direito no Brasil. Ah, eu lembro disso aí. Estudei Direito no Brasil, não cheguei a me formar, estudei metade do curso e saí da profissão quando o professor falou que teria que ser corrupta, né? Basicamente isso. E aí eu falei, então isso não é direito. Levantei e nunca mais voltei. Mas também tive programas de televisivos, como é que se diz? Como é que se fala quando você faz sozinho? Desculpa, algumas vezes eu esqueço as palavras. Não, eu esqueço as palavras. É quando você tem um programa próprio. Ah, tá. Sim. Isso. Dentro do meu website. Então eu fazia tudo. Fazia apresentação, edição, tudo. Direção, a toda. É a Maurição em casa, mais ou menos. Tipo isso. Exatamente isso aí. Que mais? Bom, já trabalhei de muita coisa. Já fui hoster de restaurante italiano, né? Então abri porta para muitas pessoas, até muitos artistas. Era um restaurante bem famoso. Isso tudo no Brasil? Isso tudo no Brasil, tá? Que mais que eu já fiz no Brasil? E modelo fotográfico. Também já trabalhava de modelo fotográfico lá. O resto, tudo das outras profissões, eu acho que eu vim fazer aqui, porque lá era mais por hobby. Por exemplo, eu já lutava boxe lá, de muito cedo, desde os 21, se não me engano, que foi quando eu comecei a aprender boxe. Mas era só estudante de boxe, né? Aqui eu acabei me formando em fitness, né? Então eu tenho certificado 3 e 4 como personal trainer em esporte e fitness e sou boxing coach, né? Então eu sou professora de boxe e lutei no boxe amador da Austrália também. Ah, você chegou a lutar aqui? Sim, Caraca. no boxe amador, 3 lutas, 3 vitórias. É nóis, Se produção. liga, eu saí na mão com ela não, mudei de ideia. Te protejo. Sim, aí o resto eu acabei porque, como aqui na Austrália, quando a gente vem pra cá, eu vim com visto de estudante, como todo mundo, né? Então, a gente quando vai renovar, você tem que escolher o que você vai estudar, né? Porque a gente é obrigado a estudar, né? Pra quem não sabe, quem tá assistindo o programa, mas o nosso visto tem restrições, né? O visto brasileiro. Então a gente é obrigado a estudar, senão a gente não consegue ficar na Austrália, a não ser que você tenha outro tipo de visto que não seja de estudante. E aí, enfim, quando foi pra escolher, porque depois dos 3 meses, em 3 meses eu cheguei no Upper Intermediate de inglês. Assim, tipo... a pessoa é meio insana. Tô há 2 anos e cheguei no básico, intermediário do básico. Não, mas assim, é o que eu falo para as pessoas, não se compara a mim, eu sou surtada, entendeu? Eu sou forinha da curva mesmo, então não dá, eu até acho feio essas coisas, as pessoas se compararem, porque todo mundo é diferente, e eu sei que eu tenho umas peculiaridades, digamos assim, que não são a maioria das pessoas que tem, né? Então hoje eu entendo isso, antes eu me sentia mal com isso, porque eu achava que eu era um problema, né? Aí com a maturidade vai ensinando a gente o autoconhecimento e tudo mais, então hoje em dia eu sei que realmente eu tenho algumas peculiaridades que não é a maioria da população, enfim. É diferenciada, né? Pro bem ou pro mal, que seja, mas isso aí. Enfim, e aí eu tive que estudar para renovar o visto, né? Ia ter que estudar e eu falei, lá no Brasil eu já falava para todo mundo, se algum dia eu não trabalhasse com arte, eu trabalharia com esporte, né? Então a primeira coisa, fitness, esporte e fitness. Falei, olha, não vou precisar ter outra vida não, vai ser nessa mesmo. Que chato, né? Aí fui pro esporte e fitness e aí escolhi já logo, quando eu comecei, eu já falei, não, é o boxe, embora eu jogue futebol, que todo mundo sabe. Também joguei futebol no Brasil. Também joguei futebol. Fui convidada quando eu tinha 15 anos para representar a Confederação de São Paulo. Então eu joguei, mas o que eu quis era o boxe, até porque eu vi que era uma falta no mercado australiano mulher dando aula de boxe, né? Eu nem conheço ninguém, cara. E aí eu falei, fui pro boxe. Aí quando eu me formei, peguei o certificado 3 e 4 do fitness, eu já fui direto para uma academia treinar. Olha que engraçado, que um amigo meu dava aula lá de Muay Thai. E aí eu fui fazer uma aula com ele. E nisso que eu tô fazendo aula, os donos da academia me chamaram, australianos, e eles falaram assim, vem cá, o que tu faz da vida? Caraca. Aí eu falei assim, não, eu sou tatuadora, mas eu também sou professora, né? De boxe e acabei de tirar o certificado 3 e 4. Ele falou, você quer trabalhar aqui? Aí eu virei e falei assim, claro que sim. Aí eles falaram assim, não, é porque tem uma professora que vai para uma competição e a gente vai precisar de uma substituta 2 semanas. Tu quer pegar o lugar dela? Falei, já tô dentro, já quero. Começo quando? É isso aí. E aí eu fiquei 2 semanas trabalhando com eles e depois futuramente foi engraçado. Aí eu comecei a dar aula outside, em parque, e depois recebi um outro convite para uma outra academia que eu trabalhei 3 anos. Né? Inclusive um beijo, Marcelo, muito gente boa.
E foi lá que eu comecei também a lutar. E falou, você tem que lutar, porque desde a primeira, sei lá, você tem que lutar, tem que lutar. Enfim, essas eram as profissões do Brasil. Aqui eu já vim para a Austrália e isso, aí eu desenrolei aqui para realmente ser profissão. Depois disso, eu ainda estudei, eu tenho diploma em Project Management, né, que é administração de negócios, também aqui na Austrália. Trabalhei como bartender. Vamos contando aí, que o bagulho vai longe contando, então, no Brasil, né, mas deixa pra lá. Aí trabalhei também como garçonete. A última de todas, inclusive, há um ano e pouquinho atrás, foi como bartender. Também trabalhei de bartender, então garçonete. Trabalhei, que nem eu te falei, apresentando programa de televisão, modelo. Gente, é muita coisa. Enfim, e no Brasil, há um ano e meio atrás, também fiz curso de salvamento marítimo, que me dá na Marinha Brasileira. Enfim, a escritora, escrevi um livro infantil. Puta, é verdade, eu lembro do livro infantil em 2010. Participei da maior Bienal da América Latina. Um livro de literatura infantil, foi bem bacana. Agora, inclusive, já estou preparando um da minha biografia, né? Que tem muita coisa para falar. O programa não vai ficar só um com a Dani não, cara, que tem resenha aqui, hein? Então tem que saber tudo. E, cara, falando de visto aí pra Austrália, desenrolou visto. Cara, conta pra galera, que eu acho mó da hora essa história, gente. Ela faz um trabalho fantástico aqui, que é com a galera que tem câncer, principalmente as mulheres que têm câncer de mama. Ela vai contar essa história. E ela vai contar também sobre o visto dela. É um visto... Puta, porque, cara, ela que foi a pioneira no segmento aí de tatu. Bom, conta você, Dani, que é mais fácil você falar do que eu sobre os seus vistos. Sim, e aí é engraçado, essas coisas do destino, né, da vida, o universo está sempre me guiando. E eu sempre escutei, porque a minha história de vida é isso. Eu fui, enfim, expulsa de casa com 18 anos, então, assim, a minha história inteira de vida foi batalha, né? E eu sempre fui muito conectada com isso, de ter uma fé muito grande. E eu sempre fui de falar, não, amanhã é outro dia. Então hoje pode estar difícil, mas amanhã eu vou resolver e amanhã vem outra coisa. E eu sempre fui de ouvir. Então assim, eu não tenho planos. É engraçado quando as pessoas falam, qual é o seu plano? Eu falo, meu plano é não ter plano, meu plano é viver. E a mesma coisa com visto. Então assim, eu nem imaginava ficar na Austrália. Na Austrália as coisas foram fluindo. Então eu já estava trabalhando numa tattoo shop com uma outra pessoa, que era basicamente minha sócia no business, então assim, eram só nós duas trabalhando. Ela me fez um convite pra gente abrir esse negócio e fiquei com ela basicamente uns 3 anos, trabalhando 3 anos e meio com sociedade, né? Embora não estivesse na lei, porque eu era estudante, estava no nome dela, mas era o nosso acordo verbal, né? Enfim, e as coisas foram surgindo. Então aí com o passar do tempo, quando eu terminou o último curso de Project Management, eu peguei o diploma de administração de negócios, chegou num ponto que eu falei assim, bom, eu já tenho mais de 30, porque eu vim pra cá depois dos 30, né? Eu vim com uns 30, com 30 eu tô com 38. Então eu vim com 30 anos pra cá. E depois dos 30, pra quem não sabe, a imigração começa a dificultar os vistos. E quanto mais você reaplica, mais vai diminuindo a chance. Então tinha aquela história de que depois da terceira aplicação, porque o governo entende que você não quer voltar para o seu país. Você tá meio que enrolando. Exatamente. Então eles começaram, era pelo menos o que tinham me dito na época, né? As pessoas que trabalhavam na área. E aí eu comecei a ficar meio apreensiva, mas eu falei assim, tá, se não der, eu já sabia que Brasil eu não ia voltar, porque eu já saí de lá já para isso, para não voltar. Realidade também. Não, e eu nunca tomo um passo para voltar. Passado ficou no passado, minha vida sempre é para frente, né? Eu só volto no passado para recordar o que eu não devo errar, né? Que eu já aprendi. E para lembrar das memórias boas, nada mais. Enfim, e aí eu falei, tá, deixa rolar. Nisso, a galera perguntando, como é que tá o teu visto? Que o povo é muito curioso, né? O povo sempre quer saber. E eu nunca dou informação, né? Então eu passo por rude, por grossa, por um nojo. Né? Mas é que assim, eu acho que é invasivo as pessoas querendo saber a vida alheia, sendo que elas não pagam minha conta. Então eu como fui criada sozinha, eu não dou satisfação da minha vida pra ninguém. Então começou essa e eu falava assim, eu tô no bridging. E eu tava realmente no bridging, então o negócio achava que eu tava no bridging de estudo. Sim. Mas não, eu já tinha aplicado para esse visto que é o Distinguished Talent, né? Que é um visto de talento distinguido. Como o nome já diz, talento diferenciado, significado da palavra. Então você tem que basicamente provar para o governo que você tem um talento, skills que ninguém tem. E que o seu talento agrega no país onde você tá, de alguma forma. Então que você faz algo que ninguém mais faz.
né? Fora isso, tem muitas outras coisas. Obviamente que não é só falar. Sim. Esse é só 1% da população que tem esse tipo de visto. Ele é válido para a categoria de artes, de música, de esporte e de ciência. Quando alguém descobre alguma coisa científica assim, importante, né? De pesquisa. Então tá. E aí, nisso veio, também foi da mesma forma, veio um amigo meu italiano, Nunzio, beijo pra você, muito grata, que é músico. Aí. Músico e que tem esse visto. Que Tá? legal. E aí ele me chamou no inbox, ele falou assim, Dani, como é que tá o seu visto? Eu falei, por que tu quer saber? Vem do meu jeitinho, Daniela de ser, né? Só que ele já me conhece, Passando né? aquela peninha no rosto. Toma. Isso, plena. Plena, só que falando assim, né? Tum. Eu não te chamei aqui ou vai pagar minhas contas, como é que é, né? Mas quem me conhece já sabe que eu sou assim, aceita, e quem gosta de mim gosta igual. Quem não gosta, quero que se f***. Mal, faz parte. Mas aí ele já chamou, eu já falei, ele falou assim, não, pera. Ele falou assim, é porque eu acho que você deveria aplicar pro visto de Distinguished Talent, porque eu tenho esse visto e eu tenho certeza que você é uma. Porque eu já te acompanho, eu te conheço, enfim, e eu tenho certeza que você é um talento diferenciado. Aí eu falei, me fala mais sobre isso. Ele falou assim, eu vou te dar o contato da minha advogada e falar com ela, que ela vai te explicar, mas eu tenho certeza, Dani. Aí eu falei, tá bom, muito obrigada, agradeci. Falei, então, muito obrigada, se foi essa a tua intenção da pergunta, né, que é ajudar, e eu sempre agradeço. Boa, claro. Maravilhoso. Aí eu fiquei curiosa. Falei, quer saber? Vamos ver que eu fui em 4 advogados, gente, 4. Nossa. Aí que eu sou de investigar, eu não acredito logo no que vão me falando e eu vou sempre Foi dar trilhando uma o meu sondada. caminho. Não, e eu trilho meu caminho, eu não saio certo. perguntando, né? Sim. E aí eu fui em 4. Aí no primeiro que eu fui, ele falou assim, ai, você tem que casar aqui com alguém. Pra pegar o... Aí, tipo, na época eu tinha um namorado, inclusive, que me pediu em casamento e eu falei, não vou casar com você, né, amor? É residente. Falei, não, primeiro vai se tratar um pouquinho, aí depois a gente conversa. Mas essa é outra história, né? Então, assim, não tô à venda, não me boto minha vida na mão dos outros. Isso é muito assim, Não cara. boto. Minha sócia era o tempo inteiro, faça o que você quiser pra você ficar na Austrália. Você quer que... Eu não quero nada de você. Eu ficava puta, inclusive. Eu falei, não quero nada, entendeu? Eu vou ficar aqui se eu quiser ficar. E pelo meu mérito, Exato, isso que eu pelos falo. meus esforços, como foi minha vida inteira. Eu não me boto a minha vida na mão de ninguém para decidir para mim. Né? Eu não dou essa oportunidade, porque eu já tive experiências no passado que me ensinaram isso. Enfim, e aí fui nesse advogado, ele mandou eu casar, eu mandei ele, né, para aquele lugarzinho. Então eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, meu querido, eu não tenho interesse em casar com ninguém e eu tô em busca de um visto que fite a minha profissão, né? Enfim, fui embora. No segundo, o cara mandou eu arrumar um café pra me sponsorar. Eu falei, não, minha profissão não é essa. Falei, obrigada. Então, assim, eles nem conheciam esse visto. Eu cheguei a comentar desse visto, eles nem sabiam da existência, pra você ter ideia. Aí fui no terceiro advogado, era um russo, e ele virou pra mim e falou assim, sim, você é um talento distinguido porque eu já sou seu seguidor. Olha, que demais isso. Aí aí me deu um gás, eu falei, da hora. Ele falou assim, eu já fiz inclusive um visto assim para uma dançarina. Aí ele sentou comigo, ele falou assim, vamos ver se você tem todos os requisitos. E aí tem uma burocracia assim, uma... Não, mas o povo não tem ideia do que é esse visto de verdade, do quanto de requisito que tem que ter. E aí me deu a lista toda, né? Então assim, você tem que comprovar que você tem um nome internacional, né? Que você já trabalhou em outros países, reconhecimento internacional. Revistas, magazines, televisões, que você já tenha saído como referência. Você tem que provar que você é top. Quer dizer, você tem que ser a p*** do negócio. Basicamente isso. Enfim, premiações. Tem que ter cartas de pessoa da indústria mais f*** que você dizendo Pra que te você é dando foda. uma moral, entendi. Entendeu? Então, assim, é muita coisa, é muita prova mesmo. E não é prova, tipo assim, não é só papel de qualquer lugar. De gente da Austrália. E dos grandes. Sim, tem que ser um fera da indústria, né? Basicamente. Aí eu sentei pro cara e falei assim, o moço foi mostrando tudo que eu tinha. Ele falou assim, você já tem tudo. Ele falou, só falta as cartas agora, então você conseguir. Falei, obrigada, vou pensar se eu vou aplicar então para esse visto. Me falou o valor, que também é bem caro. E eu falei assim, e aí eu volto qualquer coisa para fazer com você. Aí fui na advogada do meu amigo. E ela já trabalha com isso há 20 anos. Maria, obrigada, Maria, recomendo para todo mundo pergunta, então já fica aqui em aberto também. Aí, Maria, preciso conversar com você. Maravilhosa, Maria. Maria maravilhosa. Tô falando sério. Que é a especialidade dela. E aí conversei com ela e aí eu falei assim, bom, ela já tem 20 anos, né, com esse tipo de visto, Caraca. que é a especialidade dela. E ela falou que eu tinha ainda mais coisa que meu amigo. Ela falou, Daniela, bora, você tem tudo. E aí foi muito legal, porque a Maria, ela é muito boa profissional, porque ela botou o dela na reta.
Ela falou assim, eu não aceito não conseguir esse visto para você, Que demais, cara. porque você tem, o teu caso é genuíno e você tem mais coisas do que muita gente que já tá aqui. Então eu não aceito como advogada ter esse não. Então eu vou estar nessa luta com você até o final, nem que eu tenha que recorrer até o Supremo, mas a gente vai conseguir. Aí eu escolhi a Maria. Aí eu falei, é isso que eu tava precisando. Maria é porreta mesmo. Ela é porreta, ela é das minhas. Aí pronto, aí comecei o processo todo. Enfim, consegui cartas de muitas pessoas significativas e que são grandes amigos também, que já me conhecem de anos na profissão, né? Inclusive Boris, também já fica aqui o meu beijo, que é o tatuador mais antigo do Brasil vivo, né? E ele me chama de filho, eu chamo ele de pai carinhosamente, que a gente tem essa conexão muito grande. Inclusive os dois sagitarianos, nascemos em dias muito próximos. E ele também foi o precursor, né? No Brasil, um dos precursores, né? Depois do Luke Tatu, que foi o primeiro tatuador que faleceu. Então o Boris, enfim. Puta, não referência. Até hoje, trabalhando, escreveu uma carta maravilhosa, linda. Também tem o Chris, que é daqui da Austrália. Ele não vai entender português, é óbvio. Mas ele é o dono das melhores máquinas de tatuador do mundo, atualmente, somente. E ele é secretário da indústria de tatuagem, da Associação de Tatuadores da Austrália. Somente, também escreveu uma carta. Então, assim, fora outras pessoas. Paulo Bonfim, que infelizmente já faleceu, né, mas que é o príncipe dos poetas brasileiros. Para quem não conhece, tinha 92 anos agora quando ele faleceu. Mas o cara, simplesmente 35 livros publicados. Fraco isso. Coisa pouca. A casa dele com pinturas de Tarsila de Amaral, Vinícius de Moraes, conheceu o Mário Quintana. Coisa pouca, né? Coisa Você bem tava básica. ruim de referência, né, da galera. Tava precisando. Acho que tava bem duvidoso o meu de uma caso. Força, assim, não, de meu alguém, caso era duvidoso, né? Não era nada genuíno. Acho que foi difícil pra te dar esse visto, assim, com essas referências ruins. Né? E mesmo assim foi muito difícil. Caramba, Enfim. isso sim. E a Ciane, também quero mandar um beijo pra si, que me ajudou muito. O Cello, olha, é muita gente que me ajudou no meu visto. Cello, que inclusive é o presidente da indústria dos esportes radicais do mundo. E comprovando que eu era a única tatuadora que trabalhei dentro do Mundial de Jet Ski, tatuando os pilotos, né, de jet ski. Então, assim, tudo que eu fiz na minha carreira, eu só coletei mais, que eu já tinha as provas todas, porque foram coletagens de entrevistas, de tudo que eu vivenciei na minha vida, que eu já tinha isso. Então, não foi nada, assim, difícil coletar tudo pra mim, porque eu não inventei nada. Eu acho que deve ser difícil pra esse povo que é da Godot. Com todas essas coisas, a gente entrou, né, com o pedido do visto, e foi bem difícil também, né. Também tem a questão que também me ajudou muito, que eu já fazia desde o Brasil, que tu tinha falado da questão do lance do câncer de mama, então, que eu trabalho. bem legal isso aí. Então, eu faço a cobertura de tatuagem na cicatriz das mulheres que têm câncer de mama gratuitamente. Eu não cobro por esse trabalho, é um trabalho beneficente. Demais. Que eu faço desde o Brasil. Então, inclusive, lá eu fiz antes de deixar o país, inclusive dei entrevista em muitos lugares, tenho estudo arquivado, fiz um calendário com meninas tatuadas contra o câncer de mama. E eu cedi esse calendário para a maior instituição não governamental do câncer de mama no Brasil, né? Então, assim, eu já venho trabalhando nessa questão social há muito tempo também, né? E isso, olha como Deus é foda, né? Eu fiz isso tudo no Brasil, antes de deixar o país, eu quis deixar um legado pro Brasil antes de sair, que eu fiz isso tudo naqueles 2 meses quando eu apliquei. Sim, antes de vir pra cá. Eu falei, pai, eu quero fazer alguma coisa grandiosa de gratidão por tudo que eu vivi no Brasil, porque eu tenho certeza que eu não volto. Olha que louco. E aí eu fiz isso tudo e isso veio me ajudar, porque um dos requisitos do visto também né, que o teu trabalho tenha alguma forma que ele agregue no país, né? E outra que eu faço algo que ninguém faz. Então ninguém na Austrália faz esse trabalho gratuitamente, né? Agora pode até ser que tenha mais pessoas. Sim. E que obviamente essas pessoas não vão conseguir um visto desse porque já tem alguém que faça. Então já não vai. Já não é já mais não uma. Vai. Tem muita gente querendo copiar o meu passo, né? E gente, não funciona assim, né? A gente tem que criar os nossos passos, tem que olhar os requisitos, procura um agente de imigração e aí sim, né? Tenta achar uma forma para poder se encaixar nisso daí, no que o governo pede. Então isso também acabou me ajudando. E foi muito engraçado porque eu entendi tudo, assim, o meu propósito de vida. Sabe aqueles momentos únicos da vida que você entende um propósito de vida e você fala assim, agora eu entendi tudo que Deus fez no meu caminho? Foi muito porque o meu visto foi negado, né? Depois de 1 ano eu esperando, o visto foi negado. E eu chorava, porque eu falei assim, não é por causa do papel, porque eu tô um pouco me eu nunca nem quis, nem era meu sonho morar aqui, nem nada, né?
é porque é minha história de vida, eu não aceito isso, né? E ela falou assim, eu aceito menos ainda, né? A minha advogada ela falou assim, eu não aceito porque isso me ofende como profissional. E ela falou assim, mas tu viu que eles te reconheceram como uma artista distinguida, eles só estão falando que eles não estão vendo como que o teu trabalho agrega. Sem dúvida. Né? Mas eu falei assim, pelo amor de Deus, eu fiz campanha contra o câncer de mama pro governo da Austrália. Eu fui cartão postal do governo da Austrália. É muito louco, né? Então, mas, enfim. E aí tinha todas as provas lá também, né? Disso tudo e várias outras campanhas que eu já tinha feito também, sozinha e tudo mais. E aí, enfim, ela falou assim, nós vamos reaplicar. E aí foi muito foda, porque eu tinha que sair do país, tá? Pra poder ficar 5 dias fora, pra depois voltar e reaplicar. Senão você não pode reaplicar. E assim, eu não tava programada pra sair. Você sabe que aqui tudo é caro, né? Tudo, meu Deus. E aí eu falei assim, bom, vou viajar pra algum lugar, fui pra Tailândia e eu tava com luta marcada, meu. Então assim, no mês seguinte eu ia lutar, então eu tava no meio de treinamento, dieta, toda. Entendeu? Aí eu falei, velho. Aí eu falei, bora. Cara, eu sei que eu fui pra Tailândia, treinei esses 5 dias, aproveitei pra treinar, porque assim, eu escolhi Tailândia, mais barato, já treino, não saio do meu foco e volto e reaplico essa merda. Foi o que eu fiz. Na Tailândia, descobri que eu estava treinando igual uma louca, só na hora que eu voltei, eu achando que eu estava gripada, com pneumonia. Bem normal a pessoa, mas enfim, ainda lutei com pneumonia, recém-recuperada da pneumonia. Bem normalzinha. Quem assistiu a história sabe. Então assim, era coisa atrás de coisa. A minha vida é coisa atrás de coisa, que aqui eu tô resumindo, né? Então assim, os obstáculos ninguém vê, só vê os méritos, né? E aí foi isso, Maurício. E aí repliquei, aí fiquei esperando mais uma de tempo para até ter a audiência. Aí a audiência foram de 2 horas no tribunal. Minha advogada não é daqui de Sydney, então ela teria que estar no telefone. Para piorar a situação, assim, e na hora do tribunal você pode levar quantas testemunhas você quiser. Eu fui com uma pessoa só, a Ciane. Muito obrigada, Ciane. Até hoje te agradeço, vou te agradecer sempre. Pessoa maravilhosa. Foi como minha testemunha. Por quê? Porque a Ciane, além dela representar um grupo brasileiro aqui na Austrália, de empreendedorismo, de tudo isso mais, né, que ela faz. Ela já teve câncer de mama, eu já tinha tatuado ela. Caraca. Então, assim, tinha tudo da minha história pra realmente... E eu falei assim, eu vou com ela e com Deus, eu não preciso de ninguém mais, porque eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Então, eu fui muito tranquila. E a Maria, ainda por azar, eles anotaram o telefone dela errado. Então, eu tive que a minha audiência sozinha ficar falando com a juíza. A Maria conseguiu contato nos 5 últimos minutos finais. Então, assim, obrigado por eu ter estudado direito também, né? Então, assim, foi muito tranquila. Chegou no final, a juíza mesmo virou e falou assim, eu falei assim, ainda tem mais uma prova aqui. Ela falou, não precisa mais nada. Já tem E9, já botei seu nome aqui no Google, já tá no Google já tem umas 50 páginas, então assim, aí já coloquei, ela falou assim, não, já é o suficiente. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ela pegou, eu falei assim, quando é que eu vou ter a minha resposta? Ela falou assim, eu vou tentar ser o mais rápida possível e assim que tiver a resposta a gente entra em contato com você. Ela falou assim, você tem algo mais a falar antes de encerrar? Eu falei, sim, tenho. E aí eu virei pra ela e falei assim, bom, eu só queria dizer que essa minha história é a minha história de vida. Isso não se trata de um papel e se eu não fosse um talento distinguido, eu não teria chegado na Austrália, porque eu fui expulsa de casa com 18 anos. E desde lá eu me sustento sem ajuda financeira de ninguém. Então, se não fosse por meu mérito e pelo ter um trabalho diferenciado, eu não teria chegado até aqui. Sem dúvida. E é isso, muito obrigada. Obrigada pela sua atenção, por ter me recebido aqui. E fui embora. E ela falou, você só ficou quieta. Eu tenho certeza que naquele horário ela já bateu o martelo. Sem dúvida. Só que aí tem a parte burocrática. E aí foi muito louco. Isso foi dia 5 de dezembro de 2018. Dia 7, minha advogada me ligou. Dani, tem uma notícia pra você. Eu falei, que foi? Ela falou, seu visto vai aprovar. Cara, até de falar já me emociono. Ela falou, foi, só que agora tem a parte burocrática toda. Então, provavelmente vai ser em janeiro. Cara, e aí eu me escangalhei chorando, né? Me emociono mesmo. Que legal. Que uma luta de uma luta, né? Foi muito tempo, 2 anos e 7 meses, né? E assim, a gente sabe, eu sei a minha história e quem me acompanhou sabe a minha história, né? Então eu sei tudo que já aconteceu no meu passado, eu sei todas as dificuldades que eu já passei. Desculpa, eu realmente fico emocionada. Mas e tem que ficar é uma coisa que mesmo, me toca. Então, assim, julgamentos sempre vão ter, mas assim, eu
que sei tudo que eu passei, inclusive ser mulher, né? E aqui mesmo, diversos preconceitos, ataques de todas as formas. Graças a Deus eu tenho essa minha personalidade, porque eu cago e ando, né? Eu tiro de letra, então eu falo, vambora. Então vamos falar de qualquer jeito sempre, né? Vamos falar bem, vamos falar mal, vamos falar. Vamos falar, vamos exato. falar. O povo gosta de falar da vida dos outros, quando você tem algo a compartilhar, os outros vão falar. Exato, e um pouco da inveja também, que é uma coisa que a galera tem. Ah, sem dúvida, isso né? Eu aí acho que até a inveja é uma admiração mal administrada. Exato, mas né? não deixa Mal de ser. É uma administrada, pessoa né? que paga um pau pra você, mas não quer assumir. Sim, A senão real eu nem é sabia essa. que eu existia, porque eu lógico. nem sei quem fala de mim que existe. Exato, mas é verdade. Não é? São fãs enrustidos e eu agradeço. Isso, fãs enrustidos, boa. E eu agradeço de verdade essas pessoas, porque acho que, na verdade, todos os que tentaram me prejudicar são os meus maiores motivadores. Se eles soubessem, eu acho que eles até iam parar, porque eu fico com mais gana. Então, deixa eles continuarem, né? Isso que aí. você vai... É isso aí, Maurício. cada Então vez esse mais é fundo. um trechinho da minha história e essa foi a conquista do visto. Então eu fui a pioneira na tatuagem. Tatuagem antes da Daniela não era vista como profissão, como arte, né? Como arte no governo. Então não te dava direito de algum dia, se tu tiver todos os requisitos, conseguir ter a residência. Depois da Daniela, a tatuagem entrou como uma arte visual aceita pelo governo. Aí, ó. Galera, tem que agradecer a garota aqui, hein? As portas estão abertas, então assim, quando a galera tem muita gente da tatuagem que vem me perguntar no inbox, gente, eu gostaria de ajudar todo mundo. Não tem condições, sabe por quê? Eu já abri as portas, o trabalho difícil eu já fiz. Dá uma pesquisada, lê, tem todo o meu material na internet. Cara, eu conto, eu já dei milhões de entrevistas. Então assim, eu não posso, porque senão eu vou parar de trabalhar só pra ficar dando assistência. Monta como é que é? Uma consultoria? Consultoria, exato. Entende, né? Então, assim, não é por querer ser grossa. E tem pessoas sem noção também, que Aí. falam assim, ó, comecei a tatuar ontem, porque eu quero ter um visto igual o teu. Tu acha que é possível? Eu não vou explicar, porque eu vou passar por rude. Sim. Entende? Então, o que eu falo? Gente, procura um agente de imigração, boto tudo no... da Maria. Informe, né? Maria, vai tudo pra tu. Mas é isso, gente. Então, assim, eu espero que minha história motive as pessoas e que realmente, assim, vão atrás de conhecimento, informação e ver que vale a pena a gente estudar, acima de tudo. A gente confiar em Deus e ter caráter, e ter honestidade, porque aí não tem como dar errado. Cara, caminhando certo, correndo sempre, eu falo, corre pelo certo, cara. Pode ser difícil, você pode se Frustrar? algumas vezes, mas no final a coisa acontece, cara. Na melhor hora vai acontecer. É só fazer certo, da forma certa, sem pisar em ninguém, sem querer passar por cima de alguém. Faz o seu. E aguentar no peito, porque ataques sempre vão ter. Sim. Né? Então, assim, é difícil? Tudo é difícil, né? Olha, assim, eu costumo dizer, eu falo assim, fazer dieta é difícil. Tudo é. Né? Ficar gordo também é difícil. Porra, Tudo é difícil. olha o dinheiro que eu gasto pra ficar assim. Não, mas é verdade. Tudo besta, até besta demais. Não, mas é verdade. Casar é difícil. Ser Claro, solteiro é difícil. tudo. Gente, escolhe o difícil que você quer. Cara, exato. E nada tá Escolhe bom, o né, difícil que cara? você Você tem dinheiro, tá ruim porque você tem muito dinheiro, por algum motivo você vai achar ruim. Se você não tem, você acha ruim porque você não tem Por dinheiro. isso, porque tudo é difícil. Tudo é difícil, a vida é tudo, difícil para exato, todo cara. mundo. Só Então que tem assim, que você saber, escolhe o difícil que você quer. exato. Eu preferi escolher o difícil de dormir com a consciência tranquila. Isso é importante. Aí o resto é com os outros. Pô, galera, ó, Dani É Guerreira. Dani Guerreira, vou chamar ela agora de Dani Guerreira, ao meu lado aqui foi... Cara, esse foi um dos programas, a gente vai fazer um outro, porque, cara, ela tem muita história e outra. Eu quero ser é novidade isso, recentemente, né? É capitã, garota. Então, cara... A última que inventou. Agora ela tá de capitã, ela tem um barco, ela vai pá, dar os rolês. Ela me mostrou umas fotos aqui do visu dela hoje de manhã, do nascer do sol, que eu preciso ir lá, filmar isso, a gente bater mais um papo, vai contar mais as histórias dela, porque, cara, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, eu não quero tomar todo o seu domingo. Não, imagina. Domingão de manhã. Pô, Dani, obrigado. Obrigada a você. Obrigado a você por me receber, por me Guerreiro, convidar. que é isso? Obrigado por você ter aceitado o convite. Não, obrigada. Eu sempre, olha, a pessoa chega na educação, eu sempre, eu não destrato ninguém de verdade, mas eu sou muito direta e muito honesta na hora de falar. Então isso causa muita confusão nas pessoas de me chamarem de grossa, de rude. É a minha forma de ser. Então quem me conhece sabe. Ó, mas eu vou te falar aqui, ó, eu conheci a Dani algum tempo atrás, assim, a gente já nos eventos aí, e já conversou e tal, mas assim, não tinha intimidade de cara, eu cheguei e falei, vou fazer o convite, né? Não, eu já tenho, mas vamos tentar. Pô, foi mó gente boa comigo, obrigado pela atenção. Que bom, você obrigada. Não foi nada a você. grossa, não. Se a pessoa fala mentira comigo, pelo menos foi Obrigada. Foi 10, propôs a vir aqui.
Obrigado mesmo, velho. Obrigada, tu, por me receber. E é isso. Então vai ficar a história do barco, que é a E minha mais última algumas invenção. outras. Isso, Porque, para o próximo cara, capítulo. no próximo a gente vai fazer um lá no novo hobby dela. É isso aí. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Dani Tatu aqui, fera. Dani Guerreira. Posso Pode, dar o claro. Instagram pra galera seguir? Puta, verdade. Né? Fala suas redes sociais Então e tudo. tá. E, ó, o Instagram, que é da toda. A Dani louca. Da toda é Dani Tatu, com 2 T's e 2 O's no final, SC, de Santa Catarina, porque era o último local que eu morei antes de vir pra cá. E aí tem o de Tatu, que é o Dani Tatu Fairy, de fada. Então, acho que fica mais fácil. Por lá, vocês acham tudo o resto. E outra, depois eu ponho na descrição do vídeo essas paradas aí, isso aí. os endereços dela. Pô, vale a pena conferir. E outra, galera, falando nesse lance, eu também sempre esqueço desse que eu vou falar agora. Tô começando o canal, se inscreve lá, dá uma moral pra gente. A gente precisa dar uns likezinhos lá pro YouTube rodar o vídeo. E se você gostou, compartilha. Compartilha. Porra, ajuda nós, mano. É isso. Gente, valeu. Espero que vocês tenham gostado, Dani. Obrigada a você. Foi ótimo estar Demais. aqui com você. Valeu. Até o próximo, galera. Tchau.